Então vamos lá, pessoal. Boa tarde pra vocês. O Donda começou animado hoje de manhã. Boa Tá tarde. animado. Boa tarde, vai lá, Donda. Boa tarde. Boa tarde. Então, pessoal, vamos lá. Meu nome é Marcelo Sinsic. Então, a gente já zoou bastante aí com vocês. Não vou perder tempo em apresentação. O que nós vamos falar um pouco é o seguinte. A gente... Cadê o Fabiano, cara? O Fabiano foi uma bicha. Ele foi embora, cara. Porque a gente ficava ali fora dançando Gangnam Style pra ele. É verdade. A gente ficava ali fora dançando, mas ele não... O cara é uma bicha, cara. Ele foi embora. Não filmou, não. Então vamos lá, antes de qualquer coisa, vamos começar falando um pouco sobre a família de produtos. Então vamos lá, pessoal, primeira coisa é o seguinte, nós não vamos falar de produtos System Center, das features de cada um, sobre como eles funcionam, porque a ideia qual é? A ideia é falar de System Center para Private Cloud. Qual que é a diferença? Quando nós falamos normalmente System Center, o cara fala, o Orchestrator faz isso, o Operations Manager faz isso, o System Center faz isso, Configuration Manager. E são vários produtos diferentes, 7. 5 fazem parte da suite e 2 são externos, que é o Intune e o Advisor. Mas qual que é a ideia? É falar um pouco sobre como que eles funcionam para Private Cloud, que é diferente. Então, por exemplo, Configuration Manager. Ele é um dos maiores produtos da suite System Center, só que para Private Cloud só uma das features dele tem a ver, as outras não tem nada a ver com isso. As outras são features normais para desktop. Então qual é a ideia? É falar sobre os produtos System Center focando em Private Cloud e como que eles trabalham para essa finalidade específica, não para CMDB, que é a configuração de desktop, tá bom? Então primeira coisa, derrubar um mito muito comum que é o seguinte: Private Cloud não é uma coisa que você tem dentro da sua empresa. Você vai lá, monta um Hyper-V, monta um VMware, monta um Zen, aí eu tenho uma Private Cloud. Private Cloud, na verdade, é um nível de maturidade. É isso que é Private Cloud, Public Cloud. É nível de maturidade. Então aquele negócio assim, eu quero montar uma Private Cloud na minha empresa, eu tenho 2 servidores com Hyper-V, vou montar um cluster, eu tenho uma Private Cloud. Você não tem uma Private Cloud, você tem um cluster de Hyper-V. Private Cloud envolve tudo isso que a gente vai falar aqui da suite de produtos. É o nível de maturidade que você tem ao fazer. Porque a virtualização já existe há muito tempo. E não se usava o termo Private Cloud. Tá? Então todo esse conceito que a gente vai passar um pouco aqui para vocês de como que nós chegamos nesse nível de maturidade. Então lá, vamos começar pelo Operations Manager. Qual que é a função do Operations Manager? A função dele é controlar a produtividade e a ambientação do que você tem. Então, por exemplo, eu quero saber como que os meus serviços estão rodando, quero saber, por exemplo, meus roteadores, será que eles estão funcionando? Minha Private Cloud, eu tenho lá meu Hyper-V, mas e aí, os seus roteadores, e o seu switch, e o seu firewall? Então, o primeiro dos produtos, que é o Operations Manager, é controlar todo esse ambiente. Ele também tem a função de estabelecer SLA, por exemplo, uma Private Cloud, uma Public Cloud, uma Cloud em seus termos, tanto que quem assistiu aqui os MVAs de Private Cloud ou documentações de Private Cloud, usa-se muito a seguinte expressão: a nuvem em seus termos. Ou seja, quais são esses termos? Um deles é conseguir ter SLA. Então, por exemplo, sua Private Cloud, para ela ser considerada de alta disponibilidade, ela tem que ter 99,9% de tempo up, ou seja, ela tem que estar funcionando apenas com 56 minutos por ano de parada. Isso é um ambiente de alta disponibilidade. Então, para isso, você precisa ter SLA. Então, por exemplo, eu contratei... Cadê o campineiro? Já foi, né? Eu contratei o Donda, por exemplo. Ou contratei a firma lá do Rover. Donda não, que o Donda é amador. Mas contratei lá a firma do Rover, do Luciano, para prestar serviço para mim. Eu tenho um SLA com eles. Eles têm 4 horas para me resolver o problema. Seja ele um problema simples ou um problema complicado. Eles têm 4 horas para resolver. O Operations Manager controla isso. Então ele diz para você quanto tempo aquele chamado está em aberto, quanto tempo ele foi estourado, quem que tinha que ter resolvido, quando que ele passou de nível 1 para 2. Tudo isso eu controlo com o Operations Manager. Além da questão dele monitorar de forma inteligente. O que significa isso? O Operations Manager trabalha com o que a gente chama de Managed Packs. Um Managed Pack, ele tem todas as regras de uma determinada coisa que ele tem que monitorar. Quando eu pego, por exemplo, o Managed Pack
do Exchange, ele sabe todas as chaves de registry, todos os contadores de performance, todos os event viewers que acontecem com o Exchange, já porque ele vem com essa base. Então, por exemplo, deu um erro lá no Exchange. Ah, deu um erro que uma determinada mailbox ou um mailbox storage parou. Eu recebo um e-mail do SCOM com o nome, o motivo do erro, como resolver e o que eu tenho que fazer agora. Em determinados casos, ele tem até os scripts de autossolução. Ou seja, ele vai lá e executa um script que roda o ESUtil ou qualquer outro programa em cima da base e resolve o problema da base. Então tudo isso faz parte do que o SCOM faz. Tá? Como que ele funciona? Ele funciona também com qualquer ambiente em alta disponibilidade. Então tanto ele pode ser colocado em alta disponibilidade, quanto ele pode monitorar qualquer ambiente. Por exemplo, eu consigo monitorar com SCOM roteadores da Cisco? Dá, só você baixar um Mendpack que faz isso para roteadores da Cisco. Eu consigo com ele, por exemplo, controlar Oracle? Consigo, é só baixar um Mendpack que faça isso para Oracle. Então eu tenho todos esses produtos já prontos. Só vai pagar, tá? Porque, por exemplo, os pacotes da Microsoft são gratuitos. Quando você tem o SCOM, todos os produtos Microsoft, os Mendpacks são de grátis. Né, Donda? De grátis. Porém, produtos de terceiros são pagos. Então você tem a Quest, você tem a Jalasoft. São empresas que produzem Mendpack para qualquer coisa que você quiser. Até para mainframe faz. Só que o custo é $3 mil por equipamento monitorado. Mas aí o problema já é com a empresa que faz o Mendpack. Tem que instalar agente para monitorar, mas é possível fazer monitoração de qualquer coisa, tá? Detalhe interessante, eu também consigo saber e prevenir quedas de performance em aplicação. Isso é uma novidade em 2012. A Microsoft comprou uma empresa chamada AVI Code. O que a AVI Code faz? Eu vou numa aplicação no IS e digo que eu quero monitorar aquela aplicação no IS. Se essa aplicação for em PHP, Python, Perl, Java ou .NET, ele consegue monitorar. O que ele faz? Ele te diz qual é a query que está lenta. Então ele te dá um nível de detalhe te dizendo, por exemplo, esse select aqui que foi executado na aplicação tal, quando o cara digitou tal coisa na página web, demorou tantos segundos para executar. Então ele consegue monitorar aplicações também. Tá? Isso é bem interessante. Ah, é fácil de fazer? Não, é difícil. É tão difícil que eu não vou conseguir fazer? Não. A gente só não faz chover. O resto a gente faz. Mas ele não é tão simples, mas é muito legal de se fazer quando ele funciona. Você vai lá, tem todo um passo que você tem que seguir. Não, mas peraí, não é quando funciona no sentido de nem sempre funcionar. É quando funciona no sentido de quando você aprender a fazer. Tá bom? Quando você aprender a configurar o AVI Code, que agora é o Application Monitoring, é muito legal de ver rodar. Tá? É bem legal mesmo. Tá? E aí é o exemplo que ele está dando. Ó. Ele monitorou um determinado select e me diz quanto tempo esse select demorou para acontecer. Tá? Legal. Tudo isso ele faz, qualquer que seja o nível de serviço que eu tenha. Está andando sozinho. Deixa ele andar um pouquinho. Ele pode trabalhar no console do MMC, ele pode trabalhar via Operator Console, que é via web, ou via SharePoint. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, dentro dele, são os KPIs que ele gera, os KPIs, ou seja, ele consegue te indicar o SLA de como está determinado serviço. Então, nesse caso, ele está me indicando que alguns serviços estão ok, outros não estão ok. E aí eu consigo, olhando essas telas, monitorar. É legal que a gente pegue essas telas, isso aqui é um conceito novo no SCOM 2012. Até o SCOM 2007, a tela ela só podia ter uma view. Então a tela só poderia ter, por exemplo, esse quadro. Agora com 2012 eu consigo separar a tela em vários quadros, até em 12 quadros. Então, por exemplo, nesse caso ele dividiu a tela em 4 frames. Tá? Então isso é um recurso novo, já do System 2012. É bem interessante para quê? Para você montar o que a gente chama de cockpit. Cockpit é aquelas salas de monitoração onde você põe um monte de TV, cada TV mostrando uma coisa diferente, então você consegue fazer isso, seja com SharePoint, seja com o Operator Console, seja via web. Tá bom? Então entenderam a função do SCOM?
primeiro produto que vai entrar no seu gerenciamento de uma nuvem, ou seja, para que o seu conceito de virtualização passe a ser nuvem, primeiro produto, SCOM, Operations Manager. Para quê? Gerenciamento proativo. Segundo produto, System Center Configuration Manager. O que o Configuration Manager faz? A função primária dele é gerenciar serviços para desktop, que é o que a gente chama de CMDB, que é Configuration Manager Databases, ou trabalhar mesmo com o ambiente do usuário. Então o que ele faz? Ele instala programa, ele faz update, ele baixa o sistema operacional nas máquinas, mas isso não é para nuvem. Aonde que ele entra no gerenciamento de nuvem? Em dois itens principais. Nos itens de configuração e na parte de updates aqui em cima. Ou seja, o que eu consigo fazer com o Configurations Manager? Eu consigo fazer o seguinte: eu pego minha máquina do Configurations Manager, gero itens de configuração. Então eu digo para ele, olha, minha nuvem, em todos os meus Hyper-Vs tem que estar com update tal, elas têm que estar com tal chave de registry, elas têm que estar com o hotfix tal instalado, o serviço de MPIO tem que estar ativo, o serviço de cluster tem que estar ativo. Isso aí é o que a gente chama de itens de configuração que formam uma base, ou um baseline de compliance. O que significa isso? Se todas essas tarefas estiverem ok, todos esses itens, significa que meu servidor está ok. Aí eu entendo que o meu ambiente está compliance, ou dentro das regras. Dependendo do que ele encontra, ele faz remediação. Então, por exemplo, todo mundo aqui sabe que Hyper-V e Cluster não sofrem updates pelo Windows Update? Quem sabe? Vocês sabiam disso? Você já sabia, você viu? Hã? Agora tem calma. Então, mas aí que tá, eles não sofrem update via Windows Update. Então é comum o pessoal falar assim, mas minha máquina com Hyper-V está atualizada. Está atualizada uma ova, né? Por que não está atualizada? Porque não se atualiza Hyper-V nem Cluster via Windows Update, eles não atualizam, tem que ir lá. Aí você fala, pô, mas como é que eu vou saber que tem um update? SCOM te avisa. SCOM, na verdade, nem sempre, né? Mas você vai descobrir isso via Windows Update. Dentro do Windows Update aparece um aviso, mas ele não baixa e nem instala. Você tem que baixar isso na mão. Tá? Sabem quando vocês vão lá no WSUS que ele tem aqueles updates que são opcionais? Aquilo são os updates de cluster. Então o que acontece? Eu descubro que saiu um update de cluster. Como é que eu vou descobrir isso hoje? O jeito mais fácil. A Microsoft mantém uma página no TechNet Wiki de um maluquinho lá cabeludo. Não é o Donda, porque o Donda já não é mais cabeludo. É um cara lá que eu não lembro o nome dele. Ele mantém duas páginas. Updates para Hyper-V e updates para Cluster. Aí ele mantém uma lista dos updates que tem que ser baixados. E você de vez em quando tem que olhar, não tem outro jeito de fazer, tá? Cluster e Hyper-V é assim. Aí o que eu faço? Quando eu descubro que esse update apareceu, eu mando instalar via CCM usando esses itens de configuração. Quando ele descobre que um dos servidores não tem, ele vai lá e instala sozinho, é o que a gente chama de autorremediação. Tá? Então esse é um recurso do SCCM que é usado para controle da sua nuvem. Ou seja, manter todas as máquinas com os mesmos updates, com as mesmas regras, com os mesmos arquivos. Até arquivo dá para fazer isso. Por exemplo, eu consigo via os itens de configuração da SCCM dizer que determinado arquivo tem que existir na máquina naquela versão com aquele conteúdo. Um arquivo texto, tudo isso dá para fazer via Configuration Manager. Tá? E aqui ele dá um exemplo de como que você vai conseguir usar então o Configuration Manager para gerenciar esse ambiente de nuvem. Aqui é um exemplo dos pacotes que eu posso baixar, isso também é interessante para gerenciar a sua nuvem. Por exemplo, digamos que eu tenha 40 máquinas com IS e eu preciso instalar nessas máquinas uma determinada aplicação. Eu posso fazer isso via Configuration Manager. Eu digo para ele distribuir esse pacote de aplicação para as 40 máquinas virtuais que rodam o IS. E ele faz isso automático, ele já sabe quais são as máquinas que tem IS, e eu digo para ele, olha, baixe esse programa, instale esse programa, por exemplo, o Flash, em todas as máquinas que tem IS. Aí ele sai baixando o Flash em todas as máquinas. Tá? Mais uma vez, manter o seu compliance, manter as máquinas todas no mesmo nível de conformidade. Vamos lá, System Center Virtual Machine. Esse não precisa nem falar que é o principal de gerenciamento de nuvem. O que ele faz? É ele que vai controlar todo o seu ambiente de private ou public cloud. Esse é o meu servidor com VMM.
ele não só agora gerencia as máquinas virtuais que você tem, olha lá, ele tem todas as minhas máquinas virtuais, todos os meus hosts, como ele também gerencia outras coisas. Por exemplo, ele gerencia storage, ele gerencia rede. O que significa isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar sobre cada um desses itens. Então vamos lá. Esse daqui tá rolando dentro do Windows 8? Hã? Tá rolando dentro do Windows 8? Ah, aquilo é uma VM. É uma VM. Pode rodar dentro do Windows 8 também? Pode. VM. Roda em qualquer lugar. Desde que você tenha. Mas Então, você está falando por causa do performance. É que não é para produção, é só para... Não. O Windows 8? É, O mas Hyper-V. daí é mais Ah, não, pra sim. produção. Mas é lab, né? Não dá. Então eu vou usar o Windows 8. Então vamos lá. Algumas das coisas que eu faço no System Center 2012 que eu não fazia com o 2008 R2. Primeiro, agora eu consigo agrupar serviços. Antes eu já conseguia agrupar VMware no 2008 R2. Só que eu tinha um problema. Na verdade eu agrupava entre aspas, porque eles ficavam gerenciamentos separados. Agora eu consigo gerenciar eles dentro de uma mesma nuvem. Então o que eu consigo fazer é isso aqui, ó. Eu venho no VMM, eu coloco meus servidores com vCenter, eu coloco os servidores que eu tenho com Hyper-V, podem ver que aqui eu posso colocar tanto Citrix quanto VMware, e na hora que eu criar, eles aparecem aqui separados. Aqui eles vão aparecer separados. Mas aqui em Private Cloud, ou em Public Cloud, eles aparecem todos juntos. Então, por exemplo, quando eu chegar aqui numa VM e disser que essa VM ela está numa determinada Private Cloud, olha lá, estão vendo aqui, ó? Essa VM ela está no Hyper-V e ela pertence a essa nuvem. Olha lá, ela vai aparecer aqui. Sabe o que é interessante disso? Eu posso colocar aqui quantas máquinas eu quiser, sejam elas Hyper-V, VMware ou Zen. Ah, qual é a vantagem disso? Toda a parte de cota, de gerenciamento de máquina. Então, por exemplo, no momento que um usuário quiser criar uma VM, ele pode escolher se ele quer criar essa VM no Hyper-V, no Zen ou no VMware. Como? Ele vem pela nuvem. Ele vem aqui na nuvem e diz, eu quero que essa máquina seja criada em determinado servidor de virtualização, em determinado hypervisor. Dá até para fazer uma coisa interessante. O VMM 2012 ele trabalha com o conceito de serviço. O que significa isso? Eu não trabalho mais com máquinas virtuais apenas. Eu posso trabalhar com serviços que são... Não tenho nenhum aqui criado, mas o serviço ele pode conter várias máquinas virtuais. Por exemplo, eu posso criar um serviço de 2 camadas, que é a rede e 2 servidores. Mas eu posso criar de 3, de 4, de 5 camadas. Quantas camadas eu quiser. Sabe o que é legal disso? Cada um desses quadradinhos é uma máquina virtual que ele vai criar. E sabe o que é legal? No momento que eu for criar esse serviço, quer dizer, ele vai criar as 3 máquinas virtuais, eu posso dizer que uma vai para o Hyper-V, uma vai para o VMware e uma vai para o Zen. Quer dizer, cada máquina virtual vai para um lugar. Então, essa é a ideia de gerenciamento de nuvem. Olha lá, eu digo aqui, eu tenho aqui as 4 máquinas. Não consigo ir para cima. Pronto. Olha lá, eu tenho aqui as minhas 4 máquinas virtuais. E eu posso, 3, né? E eu posso indicar que cada máquina virtual vai para um host de Hyper-V diferente. Isso é gerenciamento de nuvem privada. Quer dizer, eu não me importo. Pensem o seguinte. Quando que eu vou ter realmente um modelo de nuvem privada na minha empresa? Quando eu não me preocupo com quem é o hypervisor, com qual é o tipo de storage, nem com qual é o tipo de rede que eu estou trabalhando. Aí eu tenho uma nuvem real. A ideia da nuvem qual é? Eu não vejo o que está do outro lado. Essa é a ideia de uma nuvem. É uma coisa que para mim está invisível. Eu sei que está acontecendo, mas eu não estou vendo. Sabe o que eu consigo fazer na hora que eu crio um serviço desses? Indicar onde eu quero criar. Eu não preciso ter alum criada. Por que eu não preciso ter alum criada? Aí vem outra coisa interessante, porque ele gerencia storage. Olha lá que legal, eu venho aqui e passo para ele quais são os meus storages. Eu dou aqui o IP do meu servidor. O meu servidor precisa ter protocolos específicos, servidor não, né? O meu storage.
Ou ele tem que ser SMS, ou ele pode ser SMP, desculpa. E automaticamente o VMM passa a gerenciar meu store. Sabe o que quer dizer isso? Sabe aquela história, quem hoje já trabalha com isso, você tem que ir lá criar uma alum primeiro, ele que cria para você. Quando você disser, eu quero subir uma máquina virtual, ele sozinho já vai no storage, cria uma alum e sobe a VM lá, sem você ter que fazer nada. Isso funciona para Equalogic, funciona para storages da Dell, da HP, da EMC, qualquer um que seja compatível com esse protocolo aqui. Basta que ele seja compatível. A partir do Service Pack 1 do System Center, ele trabalha com SMS e SMP, que são dois protocolos de gerenciamento de storage. Então é muito legal. Aí a parte de rede? A parte de rede também dá. Ó. Olha o que eu faço aqui. Eu venho aqui e crio as minhas redes lógicas. Olha lá. Para cada rede lógica, eu digo qual é o range de IP que essa rede tem. Aí na hora que eu crio uma máquina virtual, eu simplesmente indico para ela, olhem que interessante, ó. Eu venho aqui na máquina virtual e eu indico para ela em qual rede que ela tem que estar. Olha lá. Eu digo para ela em qual rede que ela tem que estar. Aqui ela não está conectada em rede nenhuma, né? Mas tudo bem. Mas aí eu digo para ele a rede do VMM. Sabe por que isso é interessante? Porque num caso de uma nuvem, eu posso ter servidores num lugar, por exemplo, São Paulo, e servidores no Rio. Então eu não sei qual IP que eu quero na VM. Por que eu não sei qual IP? Porque eu posso estar com um IP aqui e outro range de IP aqui. Não dá para ter o mesmo range de IP nos dois lugares. Então eu indico para ele qual range de IP que eu quero, ou seja, qual rede que eu quero. E na cloud, aqui ó, na cloud, eu indico quais as redes que esse cloud atende. Olha lá. Então o que eu faria? Eu criaria aqui uma cloud chamada São Paulo e uma outra cloud chamada Rio de Janeiro. Cada uma com uma rede virtual diferente. Então quando eu pegar uma máquina virtual, mover ela da cloud São Paulo para a cloud Rio, o que vai acontecer? Pega o endereço IP do range do Rio. Isso que é legal de fazer. Então isso gera uma private cloud, quer dizer, você passa a ter uma nuvem real. Notem, eu não estou mais preocupado com qual storage que eu estou usando. Eu não estou mais preocupado com qual IP que a máquina virtual está. Eu só estou preocupado com o quê? Com onde eu quero que ela rode. Só isso. Pode falar. Uma dúvida, se estiver gerenciando o Hyper-V no vCenter, por exemplo, eu vou poder fazer movimentação de máquina entre eles? Ou não, entre eles, aí é V2V. É V2V. Tiver dois VMware sendo gerenciado, eu vou conseguir mover máquinas entre eles pelo VM? Dois SX sendo gerenciados por não, é só via vCenter. Tá. Na verdade, o Hyper-V não fala com SX, ele fala com o vCenter. Ele fala disso. Então, o que tiver no vCenter ele vai enxergar. Entendeu? Isso aí é uma questão que ele administra as APIs do vCenter e não as APIs do SX. Então, obrigatoriamente, para você gerenciar o SX, você tem que ter os vCenters. Não, ele não vai gerenciar SX. Isso, ó. Tanto é que quando eu venho aqui, ó, para acrescentar, nota que eu não tenho. Eu vou pegar, ó, opa, aqui é vCenter, tá? Que eu sempre vou pegar, é sempre o vCenter, tá? E não os servidores SX. Então deu para entender, pessoal, a maturidade que eu chego? Primeiro, não trabalho mais com storage. Segundo, não preciso mais me preocupar com a rede. Terceiro, não preciso mais me preocupar com qual hypervisor. Eu me preocupo apenas com a VM estar ou não onde eu quero, ter os recursos que ela precisa e não me preocupo com o que está por trás, com o back. Essa que é a ideia. Outra coisa que nós vimos, agora eu trabalho em camada de serviço. O que é camada de serviço? Eu vou lá e indico, eu quero que esse serviço, como eu mostrei aqui para vocês, eu quero que determinado serviço execute com tantas máquinas virtuais. Então o que eu faço? Eu venho aqui em template, crio um template de serviço,
automaticamente, o que vai acontecer quando eu pedir para ele instanciar esse serviço? Ele vai criar 3 máquinas virtuais independentes. Detalhe, estão vendo aqui a parte de aplicações? Quem aqui conhece um cara chamado AppV? Conhece? O que é o AppV? Ele empacota aplicações, é muito similar ao que é um MSI. Um MSI não é uma aplicação? O AppV faz isso. No VMM eu tenho o que é chamado de server AppV. Ele pega uma aplicação, empacota a aplicação e gera um pacote. Aí eu venho aqui, ó, e acrescento esse pacote. Sabe por que isso é legal? Imaginem que eu tenho um servidor que eu preciso rodar, por exemplo, MySQL nesse servidor. Eu empacoto o MySQL com o AppV, venho aqui, dou add e coloco lá a aplicação. Tanto é que aqui no meu library, eu tenho aqui um lugar para jogar as aplicações. Aqui, ó, Application Profile. Eu posso jogar as aplicações dentro dele e ele instala. Agora, olhem só, o melhor dos mundos, qual seria? Eu crio lá minha aplicação de 3 servidores, um que tem MySQL, um que tem SQL Server e um que tem IS, por exemplo. Os 3 num serviço só. O usuário clica com o botão direito, automaticamente ele abre aquela tela. A única coisa que ele vai perguntar é o nome dos servidores e aí tudo se instala sozinho. Mentira? Não, é isso aí. Ah, mas tem um monte de coisa que o usuário tem que fazer. Não, não tem não, ó. Vai tudo aqui no serviço. Figura. Vai tudo aqui no serviço, ó. Quando eu defino aqui qual máquina que eu estou criando, que eu coloco aqui uma máquina virtual, é que eu não tenho nenhum template de VM aqui. Mas aqui eu defino tudo da máquina. Eu defino até quais roles que ela vai ter instalado. Olha lá, ó. Eu defino toda a configuração de hardware, toda a parte de configuração da máquina, até a chave que ela vai usar eu coloco aqui. Aí eu digo quais aplicações que essa máquina vai ter. Eu acrescento às aplicações as configurações das roles do próprio Windows, ó. Por exemplo, nós não falamos que essa primeira máquina tem que ter o IS? Então eu já venho aqui e já digo, olha, quando você for criar essa máquina, já instala nela o AD, já instala o IS, já instala DNS, já instala tudo. A mesma coisa para features. Todas as máquinas virtuais que eu criar, eu preciso que o Windows Backup já estejam lá. Então eu venho aqui, acrescento o Windows Backup aqui, ó. Olha lá. Cadê? Tá aqui, ó, Windows Backup. Pronto. Ou seja, quando essa máquina virtual for criada, ela já tem tudo que eu preciso já pronto. Para o usuário, o que fica? Vocês sabem o que o usuário vai ter que fazer para isso funcionar? Simplesmente ele vai num portal e escolhe o serviço que ele quer criar. Olha lá, os serviços aparecem aqui. Ele só clica no serviço e diz, crie para mim. Aí o que o VMM faz? Cria as 3 máquinas virtuais, instala tudo, põe na rede e faz o storage também. Não vai aparecer nada aqui porque lá no VMM eu não autorizei, né? Ele ainda está como em configuração. Mas aqui bastaria eu clicar no template e ele criaria os 3 serviços completos. Detalhe interessante, não só serviço, como ele também faz load balance. Aqui, ó. Se eu chegar aqui no VMM, eu também tenho aqui nos libraries, aqui, ó. Também consigo colocar load balance. Sabe o que é isso? Sabe aquelas regras de load balance de vários servidores? Ele já cria. Então eu digo para ele, olha, o meu serviço são 5 servidores web. Ele já instala o load balance nas 5 máquinas, já configurados como host 1, 2, 3, 4, 5, já com o RAID de cada máquina, sem eu precisar fazer nada. Basta eu ir lá no serviço e fazer o que de novo? Basta que eu venha aqui no serviço e indique que eu quero que essas máquinas funcionem em load balance. Bastaria fazer isso aqui, ó, adicionar um load balance. Eu adiciono o load balance. É que eu não tenho nenhum lá, né? E colocaria as placas de rede ligadas a ele. Não tem IP, não tem load balance, ele não vai deixar eu criar mais. Então é isso, pessoal. Ou seja, eu gerencio toda a malha da minha nuvem privada. O usuário passa a ter um portal onde ele faz tudo. Então notem que nesse portal aqui, ó, ele consegue ver as nuvens que existem. Olha lá.
Ele consegue ver as máquinas virtuais que estão em execução. Aqui, ó, ele pode controlar a máquina virtual. Ele pode vir aqui, derrubar a máquina virtual, subir ela. Tá? Se existissem serviços criados, ele já poderia vir aqui criar o serviço. Legal, né? Ou seja, tudo automatizado. E tudo baseado em cotas. O que significa isso? Tudo isso que eu estou falando para vocês, ele faz e ele permite que o usuário tenha as cotas. Então aqui no VMM, eu tenho como indicar a cota que cada usuário tem. Tá? Beleza, pessoal, otimização dinâmica. O que significa isso? Otimização dinâmica é o seguinte: com a otimização dinâmica, eu consigo desligar hosts. Olhem só que interessante. Eu acho que eu fiz o favor de fechar o VMM. Acho que agora vai rapidinho. O que significa Dynamic Optimizations? Dynamic Optimizations é o seguinte: eu consigo que, eu tenho, por exemplo, um cluster de 5 nós. Se ele não estiver usando 5 nós a 50%, ele desliga 2. Existe um fator, tá? Para 3 nós ele não desliga, para 4 nós ele desliga 1, para 5 nós ele desliga 2. Existe um fator que ele desliga ou não. Mas isso é um recurso legal, né? Quer dizer, de repente eu tenho no meu cluster 20 VMs que em horário de produção ocupam uns 3 nós, mas que de final de semana caberiam tudo em 2. Então o que o VMM vai fazer? Move as que estão no terceiro nó para os outros 2 e desliga 1. Aí quando o horário de pico começar a aparecer, ou seja, esses 2 nós passarem de 50%, o que ele faz? Liga o nó que estava desligado via o ECAP on-LAN e joga máquinas virtuais para lá. Ah, isso aí também é mentira. Ah, é mentira, cara. Isso é zica. Isso aí não existe, eu não acredito nisso. Tá aqui, ó. Eu indico aqui, ó. Opa, não. Aqui, ó, Dynamic Optimization. Aí eu vou lá e indico quando que eu quero ou não que ele desligue as coisas. Ó. Eu indico horário, eu indico quantos por cento de CPU. Então eu digo, olha, de final de semana, se não está usando 50% da CPU, começa a desligar host. Até ficar em 50% das que estiverem ligadas. E aí ele sai ligando sozinho quando precisar. Legal, né? Então não é mentira não, a gente tá falando sério. A gente não brinca, cara. Não muito. Beleza, vamos lá, App Controller. O App Controller eu mostrei para vocês, aquele portal web. O App Controller é um serviço para que o próprio usuário consiga gerenciar. Para isso ele tem cota, ele tem sistema de pontuação. Então isso aqui que vocês estão vendo aqui eu rodar, isso aqui não é o meu usuário que está rodando, isso aqui é o App Controller. Ou seja, eu sei que eu tenho determinado custo para rodar uma máquina virtual. Então quando eu venho aqui, por exemplo, e peço para criar uma máquina virtual nova, por exemplo, se eu tentasse criar uma máquina virtual, o que aconteceria? Ele só deixaria eu criar essa máquina virtual se tivesse dentro da minha cota. Tá? Isso eu defino para cada máquina virtual que eu crio. Para cada máquina, eu tenho como identificar o custo dela. Agora só não lembro onde fica. Aqui, ó, cota points. Olha lá, cada máquina virtual tem uma cota. Então eu digo o seguinte: você é um gerente de desenvolvimento, então você tem cota 20. Quer dizer, ele pode criar até alcançar esse 20 Sbrubbles. Esse aqui não é dinheiro, não é dólar, não é euro, não é moeda catalã. É um Sbrubbles. Então eu indico que a sua cota é 20. Aí você sai criando máquinas virtuais até chegar nesse custo de 20. Tá? Isso é bem interessante. Quem gerencia isso para você? Onde é que você vai ver isso? No App Controller. Quando você cria uma máquina virtual nova, ele diz para você quantas cotas ou quantos Sbrubbles custa aquela máquina que você vai criar e quantos Sbrubbles você ainda tem. Aí você olha, você abre sua carteirinha de Sbrubbles e olha lá se você tem dinheiro ou não para comprar. Eu não tô ligando para tempo não, cara. Eles atrasaram tudo aqui. Tá tudo atrasado. Vamos lá, pessoal. Então esse é o cara que a gente acabou de ver, que é o App Controller, tá?
Vamos lá. Ah, um detalhe interessante. Eu já ia esquecer. O Azure também é integrado ao App Controller. Isso significa o seguinte: se você tiver uma assinatura no Azure, você consegue fazer por aqui. Então, por exemplo, uma coisa que você só faz pelo App Controller, pegar uma máquina virtual que está no seu ambiente local e subir para o Azure. Você não consegue fazer isso pelo VMM, nem por lugar nenhum. Você faz pelo App Controller. Na hora que você cria uma máquina virtual, você pode indicar que você quer criar aquela máquina no Azure. Por quê? Porque o VMM tem a conta do Azure aqui, ó. Então, quando eu venho aqui... Não é aqui. É lá em Fabrics. Ah, cadê você? Agora tem que lembrar onde que eu coloco a conta do Fabric, do Azure. Lembra onde é? Eu lembro que não é complicado de criar. Depois vocês procuram aí. Fica de lição de casa para vocês. Vocês vão resolver isso, hein? Ouviram, né? Mas a ideia aqui é o seguinte: quando você cria uma nuvem, você indica que essa nuvem ela está relacionada ao Azure. Agora eu teria só que lembrar... Não, por enquanto. Aonde é que você indica qual que é a tua conta no Azure? Mas eu não lembro mesmo onde que está. Oi? É um lugar tão simples. Você passa para ele a tua conta e ele já cria. Ah, tá aqui. Aqui, ó. É no App Controller. Então você vem aqui e acrescenta a sua conta do Azure. Aí na hora que você vai criar máquinas virtuais, você escolhe. Ou você cria na sua nuvem privada ou joga para sua nuvem pública. E o App Controller permite fazer a troca delas. Você pode pegar uma máquina que está no Azure e jogar para sua nuvem privada ou subir ela. Um exemplo interessante. Eu consigo só no Azure ou eu consigo colocar no Amazon ali, por exemplo? Não, só Azure. A Amazon é EC2, né? É outro modelo de gerenciamento, né? Tá, pessoal? Então isso é legal do App Controller. É ele que vai permitir que você faça exatamente essa função, tá? De trabalhar com o Azure junto com o VMM. O VMM para sua Private Cloud e o Azure como sendo a Public Cloud, tá? E aqui ele dá alguns exemplos de telas que você vê, ó. Podem ver que nesse exemplo que ele mostra, você tem algumas VMs rodando no Azure, outras local. E sabe o que é interessante? As máquinas podem se conversar entre si, sem problema nenhum. Se forem uma visível a outra via internet. Eu posso, por exemplo, num determinado momento, a minha máquina está na Private Cloud. Na época de promoção de Natal, transferir ela para o Azure. Isso é possível normalmente, tá? Beleza, System Center Data Protection. Onde que ele entra? Ele entra no backup. Ah, mas ele é cheio de limitação, porque ele só faz backup de produtos, só backup de Microsoft, tá? Ele não vai fazer backup do seu VMware, ele não vai fazer backup do seu NAS, ele não vai fazer backup do OR, ele só faz backup de produtos Microsoft, tá? Mas o DPM é um produto que ele tem algumas coisas que os outros não têm. Por exemplo, fazer backup de VM no ar usando snapshot por hardware. Então ele manda um comando para o hardware, que no caso é o storage cria um snapshot, ele faz o backup do snapshot de hardware, ou seja, do storage direto. Tá? Por que ele faz isso? Porque ele se integra ao VSS do Windows, que é o Hyper-V. Na verdade ele manda o Hyper-V fazer um VSS, que é o Shadow Copy, e aí ele copia o Shadow Copy do Hyper-V. Como o Shadow Copy do Hyper-V, quando está integrado ao storage, ele ao invés de fazer o snapshot no disco, ele faz no próprio storage, aí vocês entendem como que ele faz essa integração. Ele já é compatível com todas as linhas de produto da Microsoft, então se o seu produto é Microsoft, o DPM é compatível, e ele trabalha com File Server, SQL Server, SharePoint, Exchange e todos os outros. Detalhe, a parte de recovery dele é extremamente simples. Você tem uma tela onde ele mostra um calendário
Você clica no calendário, ele mostra para você todos os backups que foram feitos naquele dia. Você clica num determinado, por exemplo, eu quero voltar ao backup do Exchange. Você clica no Exchange do lado de cá, ele mostra para você as caixas postais que foram backupadas e o horário que cada uma delas foi backupada aqui do lado. Aí se ele dá um clique, ele volta. Ele pode voltar no próprio Exchange, pode voltar como PST ou pode voltar numa pasta à parte. É bem interessante como que ele faz para retornar os backups. Essa questão de snapshot de RAID assim, ele ganha performance muito nesse processo de backup. Não é performance. A questão não é nem performance. A questão é não afetar a VM. Eu não tenho que ter agente na VM e nem no Hyper-V. Porque na verdade ele vai estar fazendo isso via storage. Entendeu? Mas a performance mesmo não muda muito. É mais para não afetar a VM. Tá? Service Manager. Quem é o Service Manager? É o produto da Microsoft para trabalhar com IT. Então todo o sistema de oferecer serviços, resolver serviços, requests, automação é tudo feita por ele. Aí entra um outro cara, aqui ele dá alguns exemplos de tela de que eu posso criar serviços e assim por diante. Deixa eu mostrar a cara dele para vocês. Esse é o portal que ele gera, tá? Mas a cara dele é essa aqui, ó. Vocês notaram que eu tenho tudo numa VM só, né? Todos os System Centers estão numa máquina só. Mas aqui eu consigo, ó, ter incidentes onde para cada incidente eu digo o que foi que gerou, quem gerou, em que nível que ele está. É controlar ITIL mesmo. Controlar chamados, tá? E ele faz tudo isso via um portal. Então eu posso, por exemplo, criar uma lista de serviços, publicar esses serviços no meu portal e a partir daí todo o processo de um serviço é controlado por ele. Um detalhe interessante, ele tem atividades. O que significam as atividades? Ele permite que eu diga, por exemplo, para um determinado serviço quais atividades estão envolvidas. Então, por exemplo, digamos que eu ofereça um serviço que seja instalar uma impressora. Aí eu coloco uma sequência de atividades. Instalar driver, colocar o IP, fazer isso. Isso ele faz como se fosse um fluxograma. O cara que recebe esse chamado, ele vê esse fluxograma. E ele tem que indicar cada atividade que ele foi fazendo. E você pode indicar se aquilo tem aprovação ou não. É bem interessante. Quem conhece, por exemplo, o Common, não sabe nem da metade do que o Service Manager faz. O Common seria 1/3 do que o Service Manager faz. Tá? É bem interessante. E ele gera todos os SLAs e KPIs. Ó. Então eu sei quem foram os atendentes mais lentos, os mais eficientes, qual tipo de chamado que eu mais tive, quanto tempo estourou cada um, tudo via Service Manager. Tá? Agora, um detalhe interessante. Todos esses produtos podem ser integrados usando um cara que é o Orchestrator, que é esse cara aqui, ó. Todos eles se tornam integrados a partir do Orchestrator com o Service Manager. Eu estou dando uma corridinha mais para mostrar para vocês como funciona o Orchestrator. Tá? Qual que é a ideia? Eu vou no Service Manager e crio um serviço, como vocês estão vendo aqui, ó. Uma das atividades que esse serviço pode ter é o quê? Rodar um runbook. Runbook são as tarefas do Orchestrator. E o Orchestrator, qual que é a função dele? A função dele é se integrar com tudo que a Microsoft tem. Ó. Pode ser Exchange, pode ser sistema de arquivos, pode ser o AD. Então esse aqui é um exemplo que eu fiz. Ó. Notem o que ele faz. Ele gera um incidente. Isso é um runbook. Ele gera um incidente lá no meu Service Manager. Depois que ele gerar o incidente, ele para a máquina virtual. Olha lá, ele dá um stop na máquina virtual. Depois que ele der esse stop na máquina virtual, ele cria um disco novo. Olha lá, ele vai criar um disco de 40 GB. Depois, ele acrescenta esse disco de 40 GB na máquina virtual. Ele dá start na máquina virtual. E por fim, ele fecha o incidente, coloca close no incidente. Então, quando eu executar isso aqui, o que tem que acontecer? Ele tem que criar o meu serviço.
ele tem que criar um novo chamado aqui. Ele tem que criar, no caso, o chamado 29, certo? Teria que aumentar o disco da VM, que aqui no caso a VM está com 60 GB, deveria aumentar para 100 GB. Eu vou ter um erro aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu trouxe o meu storagezinho, que é um NAS, mas esqueci da fonte. Então eu estou usando um HD externo, e esse HD externo ele está desatualizado com o AD, então ele não vai conseguir fazer a parte de parar a máquina virtual, ele não vai conseguir fazer. Mas ele vai gerar um incidente, quer ver? Olha lá, ele startou. Ó, só para vocês verem, o incidente ele já deve ter criado. Olha lá, ele já criou o incidente. Só que o que aconteceu? Ele ainda está tentando parar a VM. Daqui a pouco ele avisa que ele vai dar um erro porque ele não conseguiu falar com a VM. O que ele deveria fazer agora? Tá dando um stop na VM. Ele parou aqui, ó. Tá? Mas é um conceito interessante, né? Ah, conseguiu! Yes! Yes! Ninguém filmou. Aí, pessoal, o que aconteceu? Não sou normal? Aí, ó, o que aconteceu? Vocês viram? Não, agora vocês têm que me dar crédito, porque funcionou. Então vamos lá. Vocês viram o que ele fez? Ele parou a VM, aumentou o storage e deve ter dado close lá no incidente. Então se eu chegar lá no Service Manager, vou dar um refresh aqui. Olha lá, close não, ele deu resolve. Ou seja, ele executou aquele pacote todo e fez tudo. Quantos produtos diferentes eu estou integrando aqui? 4 produtos. O Orchestrator, o Service Manager, o VMM. Ah, nesse caso aqui não tá, porque eu tinha um outro exemplo que eu pegava também alguns pacotes do SCOM. Do SCOM não, da SCCM. Eu aplicava update. E pessoal, isso que vocês viram fazer aqui, dá para fazer com todos os produtos System Center. Ó. Por exemplo, eu poderia ter mandado ele fazer um backup. Ó. Olha lá. Quer dizer, antes dele fazer isso, o que eu poderia ter mandado ele fazer? Faz um backup primeiro. Eu poderia, por exemplo, ter mandado ele colocar, que até seria o ideal, né? Ter colocado a máquina em modo de manutenção lá no SCOM. Porque lá no SCOM vai estar um alerta dizendo que essa máquina foi parada. Eu deveria ter colocado a máquina em estado de manutenção, para ele não gerar alerta. Então, tudo isso, a detalhe, eu poderia ter mandado um e-mail também para o rover. Olha lá, ó. Eu poderia, por exemplo, até ter criado um computador. Por que não? Já que eu estou acrescentando um disco, eu poderia criar um computador. Eu quero. Eu poderia estar criando um computador lá no AD. Tudo isso via Orchestrator. E o mais legal é o seguinte. Tudo isso pode ser feito a partir de um serviço. Então, agora vamos ao mundo ideal de novo. Olha só. Não, agora a utopia. Vamos à utopia. O usuário vai no Service Manager e ele diz o seguinte: eu preciso de um servidor que rode SQL junto com IIS. Ó, tô acabando, mais 2 minutos. Eu preciso criar. Lembram-se da história dos serviços que eu já tenho? Lembram da história dos serviços que eu já tenho isso pronto? Eu vou lá e crio os serviços. Ele tá. Na verdade, o que ele está jogando ali, você vê a minha figurinha ali que ele está tirando. Então vamos lá, o que eu poderia fazer? Eu criaria um serviço. Esse serviço starta um runbook do Orchestrator. Esse runbook do Orchestrator cria as máquinas virtuais, altera as máquinas virtuais, cria o incidente, faz todo o processo. E o que o usuário vai ver? A máquina virtual pronta. Entenderam a ideia? Bastaria que eu fizesse o quê? Como uma das atividades do chamado, eu mandasse fazer o quê? Voltem para cá. Rodar um pacote de automatização. Entenderam agora qual é a ideia disso aqui? Então isso é bem legal. Por exemplo, instalar software na máquina do usuário. Usando os 3 produtos. No Service Manager você cria um serviço que vai aparecer lá no portal. No Orchestrator você cria um pacote. Esse pacote faz o quê? Manda o Configuration Manager instalar a aplicação na máquina do usuário. Deu para entender? E no final o Service Manager
dá um e-mail para o usuário dizendo o software está pronto. Legal, né? Quer dizer, sem utilizar nenhum trabalho manual, você consegue automatizar qualquer tarefa usando Service Manager, Orchestrator e os outros produtos da família System Center. Tá bom? Detalhe, essa automatização só funciona sempre a partir do Orchestrator com Service Manager. Os outros produtos não se conversam, como vocês podem ver aqui, ó. A conversa sempre é quem? Desses dois, tá? O que significa que os outros produtos são individualizados, tá bom? Detalhe importante antes da gente acabar. Para fazer tudo isso aqui que a gente falou, não adianta ficar estressado comigo. Sou maior que você, mais velho que você, tô me lixando. Não, tô acabando, sério mesmo. Não tem problema. Só uma dúvida, quanto que eu pago para usar isso aí? Nós falamos de todos os produtos. Quanto que eu pago? Quantas licenças? Fica quieto, você sabe. Quantas licenças? Uma só. Por quê? System Center é uma única licença para a suíte inteira. Então você não tem. Quando você comprou, por exemplo, o que a gente pega muito em cliente hoje? O cliente compra o System Center para usar o VMM, para administrar o Hyper-V. Cara, ele comprou tudo. Ele pode não saber disso, mas ele comprou tudo. Então é assim que funciona, a licença é única. O que você paga separado? Apenas a licença de gerenciamento. A licença de VMM e SCCM é uma, a licença de SCOM, Orchestrator, Service Manager é outra. Existem duas licenças, uma para VMM e SCCM e uma para o resto dos produtos, que é a licença Enterprise e a licença Standard, Client. Tudo bem? Então assim, tudo isso aqui que nós falamos, gerenciar uma Private Cloud com System Center, custa quanto para mim? Custa uma única licença, para cada servidor Hyper-V que eu tiver. Tá bom? Quer dizer, é barato? É barato. Já vem o SQL, você não vai precisar comprar o SQL. Tá? O Orchestrator não tem nenhum tipo de licenciamento, não tem licenciamento para SCOM. Na verdade, o que eu tenho são só duas licencinhas que você paga para poder usar eles. Então isso é bem legal. Dúvida? Então, sim! Nós gravamos um MVA de Private Cloud. Então se vocês olharem lá no MVA, vocês vão encontrar o MVA Private Cloud preparatório para os exames 70246 e 70247. Esses PPTs que vocês viram, não sei se vocês notaram, parte estava em inglês, parte estava em português, é porque eu peguei do MVA. Então o MVA está todo em português, é que alguns dos PPTs que eu tinha não tinha sido eu que traduzi, mas ele tem tudo isso que a gente viu aqui detalhado nos MVAs. Tá? Aí vocês veem. E treinamento? Eu tenho treinamento hoje para System Center. Você tem dois treinamentos, mas que eles são muito similares ao MVA, que é a estrutura de Private Cloud. E se eu quiser treinamento de Service Manager? E se eu quiser treinamento de Configuration Manager? Tem um treinamento oficial de Configuration Manager. Tem lá com o Hélio, né? O Hélio já está dando. Tem treinamento de SCOM? Tem treinamento de Orchestrator? Tem treinamento? Não, só tem de SCCM. O único dos produtos que tem treinamento é o SCCM e o VMM. Os outros produtos você vai ter que aprender no MVA. Que é o único lugar que a gente tem os treinamentos. Atualmente a Microsoft não tem ainda treinamentos oficiais de todos os produtos, só do SCCM e do VMM. Tá bom? Então tá bom, pessoal. Agora vocês vão aí ouvir o Thiago.